homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados. Glória a Deus. Usados pelo Senhor Jesus nesse tempo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Uma boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja Deus. Ó, irmãos, esse louvor que foi cantado aqui agora há pouco é simplesmente maravilhoso, né? E o grande destaque que esse louvor deu aqui nessa noite, principalmente no finalzinho dele, foi o de dar glórias a Deus, amém? Irmãos, o que é glórias a Deus? Né? Vamos lembrar aqui a leitura inicial do pastor Manuel sobre a descida, né, do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, né? E a Bíblia diz que todos falaram em línguas, não é verdade? Irmãos, mas o que é a glória a Deus? Penso eu que é uma expressão de alegria do cristão, não é verdade? Quando a gente fica sabendo de uma boa notícia, de um acontecimento, de um milagre de Deus, de um mover de Deus, o que a gente fala? Glória a Deus. Glória a Deus. É glória a Deus, não é verdade? Amém, irmãos? Amém. Santo, Santo de Israel. Nós não estamos vivendo aqui nesse momento a descida do Espírito Santo, não, irmãos. Amém? Mas nós podemos, com certeza, por estarmos na presença de Deus, né, de sabermos que Deus, ele tem bênçãos preparadas, maravilhosas, reservadas para nós. Aleluia. Então nós nos alegramos, né? Devemos fazer o quê? Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus bem alto aí? Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Amém? A nossa expressão, a nossa alegria diante do Senhor, amém? Então a gente expressa essa alegria com glória a Deus, né? Que nós podemos ter sempre esse hábito, esse costume, esse prazer, essa alegria, né? Independentemente do tamanho da bênção de Deus para nós, né? De repente pode ser uma bênção pequenininha, mas pode ser uma bênção gigantesca, é motivo para a gente glorificar ao nosso Deus, amém? Irmãos, vamos compartilhar Malaquias capítulo 3, Malaquias no seu capítulo 3 é a palavra na qual nós estaremos compartilhando nessa noite para a glória de Deus, em nome de Jesus. E enquanto você abre aí, né, eu quero fazer aqui uma breve oração, agradecendo a Deus. Pai, eu te louvo, te glorifico, te exalto, Senhor, por esta rica e maravilhosa oportunidade que é a de estar na casa do Senhor, Pai, com esta tarefa que é a de ministrar a palavra do Senhor para a tua igreja nessa noite. Pai, que o Senhor esteja comigo, como sempre tem sido, Senhor, e que essa palavra seja inteiramente conduzida pelo Espírito Santo do Senhor. Pai, não me deixe falar, ó Deus, as minhas palavras, Senhor, mas que sejam as palavras do Senhor, direcionadas pelo Espírito Santo do Senhor, aquela palavra, Deus, que verdadeiramente edifica os que a ouvem, edifica a tua igreja, Senhor. É assim, Pai, eu oro, te agradeço, Pai, e te peço, ó Deus, perdão pelos meus pecados, perdão pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas, ó Pai, e que este momento seja um momento inteiramente do Senhor no meio da tua igreja nessa noite. Assim eu oro, te agradeço e te exalto em nome de Jesus. O capítulo é o 3 e o versículo é o 13. Malaquias 3, o versículo é o 13. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmão, como o Senhor é maravilhoso, né? Eu poderia simplesmente ler aquele Salmo 37 que a irmã diaconisa Marlene leu aqui, né? Que aquele Salmo 37 prega exatamente o que eu vou falar aqui em cima dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. E diz assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós tendes dito, inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos,
também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Amém? Versículo 16. Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia que preparei, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho e o que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém, igreja? Somente até aí. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Podeis assentar, né? Irmãos, essa palavra é poderosa, ela é linda, ela é maravilhosa. Amém? Irmãos, continue com sua Bíblia aberta aí, você que pode, né? Que se o Senhor permitir, depois a gente vai estender um pouquinho mais essa leitura aí, tá? No mesmo Malaquias aí, tá bom? Nós podemos, irmãos, certamente identificar aqui nesses poucos versículos que nós lemos, podemos identificar, irmãos, certamente dois grupos de pessoas, ou dois grupos de crentes, ou dois tipos de crentes. Amém? O primeiro é aquele que a gente viu aí a partir do versículo 13, né? Esse mesmo tipo de crente que está enquadrado lá em Salmo 37, que a nossa irmã leu aqui. Amém? Aqueles que muitas vezes estão mais preocupados, né, com a vida daquele ímpio, com a vida daquele que não serve a Deus, que não tem o temor do Senhor, mas prospera, mas se dá bem. Amém, irmãos? Olha, muitas das vezes, né, a pessoa é como se estivesse murmurando dentro de si, né? É como se ela dissesse assim: olha, de repente não vale a pena servir esse Deus que a gente serve. Eu sou um homem de Deus sincero e fiel, eu sou uma mulher de Deus sincera e fiel, eu faço tudo o que um homem de Deus, o que uma mulher de Deus deve fazer na presença do Senhor, ou deve fazer para o Senhor. Mas de repente o que eu vejo é o ímpio prosperar, o que eu vejo é aquele que não tem temor do Senhor se dar bem, E aí eu me pergunto, será que vale a pena servir a esse Deus? Será que vale a pena sacrificar a esse Deus? Será que vale a pena ser fiel nos trabalhos do Senhor? Ser fiel na obra do Senhor? Participar dos trabalhos, dos cultos, dos acontecimentos, dos eventos? Será que vale a pena? Tem esse tipo de crente, irmãos, que pensa dessa forma, que olha mais a vida daquele ímpio sendo abençoada do que a própria vida dele. Amém? E muitas das vezes coloca isso até mesmo como desculpa, para ser mais sincero, para ser mais fiel ao Senhor. Para que eu vou continuar nessa fidelidade toda, nessa sinceridade toda, sendo que Deus está abençoando aquele que não tem temor dele, sendo que Deus está prosperando aquele que tem temor dele? De repente a pessoa fala assim: olha, eu estou nessa luta há tantos anos, com esse problema, com essa enfermidade, mas está lá aquele que não teme ao Senhor, correndo para lá, para cá, para cima e para baixo, faz o que quer, faz o que gosta, e de repente eu estou aqui limitado, eu estou aqui limitada. Será que vale a pena continuar servindo a esse Deus? A pessoa coloca isso no coração, meus irmãos, coloca isso no coração. Mas eu digo para você, olha, aquela palavra, que o pastor Marconi gosta sempre de pregar aqui, que diz que se nós temos Jesus somente para essa terra, se nós pensamos somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis, Se nós demos tanto valor a esta vida terrena, esta breve passagem que nós temos aqui, que nós vivemos aqui, nós somos os mais miseráveis. Irmãos? Porque, olha, nada daquilo que nós vivemos aqui, de repente, a gente está passando por provação, dificuldade, e está vendo o ímpio prosperar diante de nós,
Eu digo para você, olha, nada que a gente vive, que a gente passa aqui, como diz a palavra, pode se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Isso é algo tremendo, irmãos, isso é algo maravilhoso. Se a gente passar a pensar dessa forma, irmãos, olha, aquilo que a gente vive aqui passa a não ter tanto valor, passa a não ter tanta importância, né? A gente começa a pensar, não, aquele ímpio está lá prosperando, ele está com saúde perfeita, a família dele está abençoada, eu passo uma dificuldade na minha família, né? De repente a minha família não está toda servindo ao Senhor como eu gostaria, né? Mas o ímpio está lá, com harmonia no lar, na família e tal, eu aqui passando por essa prova. Aí, irmãos, eu digo para você, olha, vale muito a pena continuar dessa forma, passando a prova que você tiver que passar, a dificuldade que você tiver que passar, sabe? E dizer para você que algo muito melhor está reservado para você, sabe? Toda a tribulação que a gente passa aqui nessa terra, irmãos, ela é momentânea. Como diz a palavra, né? A ira do Senhor, ela é momentânea. Ela não dura para sempre. Aquilo que a gente vive de ruim, de perseguição, de provação, ela não é para sempre, ela é momentânea. Então temos que entender que o Senhor tem algo muito melhor para nós, que é a salvação, que é a vida eterna. Irmãos, deixa eu sair aqui um pouquinho desse grupo de murmuradores, porque muitas vezes a pessoa só se acha murmurando, né? Ah, por que eu não cheguei na igreja, né, e de repente não recebi a minha bênção? Por que eu pago um preço há tanto tempo e ainda não recebi a minha bênção? Né? Será que de repente eu estou na igreja errada, eu estou no ministério errado? Tem alguma coisa a ver com aquela igreja? Tem alguma coisa a ver com aquele ministério? Porque eu acho que já passou da hora de eu ser abençoado, já passou da hora de eu receber a cura, a minha libertação, já passou da hora. Eu digo para você, olha, não existe nada errado com a igreja, com o ministério, com a liderança, nada, nada, nada. Nada errado. Se existe alguém errado, é você com a murmuração. Ou eu mesmo, né? Sou eu com a minha murmuração. Se existe alguma coisa errada, irmãos, é nesse nível aí. Tá? Com Deus não existe nada errado com a obra do Senhor. Não existe nada errado. Então nós temos que entender isso. Como foi já pregado aqui nessa noite também, né? Que foi falado do povo de Israel lá, né? Que grandes perdas, derrotas eles sofreram. Por quê? Por conta da murmuração, né? Andaram 40 anos à toa praticamente, né? Por causa de quê? Por causa de murmuração. Amém? Então deixa eu sair um pouquinho aqui desse grupo de murmuradores e passar para o outro grupo. Amém? Versículo 16. Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, né? Então, irmãos, nós temos que estar nesse grupo daqueles que temem ao Senhor. Diz aqui que eles falaram uns aos outros. O que quer dizer isso, irmãos? Eu, pelo menos, identifico aqui nesta fala, aqui nesse versículo, comunhão dos irmãos. Comunhão da igreja. Porque ao invés de ficar lá fora murmurando, reclamando, esse grupo aqui é aquele que partia para a comunhão. Para quê? Para falar um ao outro, para conversar um com o outro, para comunicar um com o outro, para fortalecer, para reanimar um ao outro, né? Para quê? Para falar do poder do Deus que eles serviam, né? Olha, meu irmão, minha irmã, você está passando por essa provação, por essa dificuldade, não se preocupa com isso não, porque Deus, Ele é aquele que no tempo certo Ele vai te abençoar. Eu creio que é isso que eles conversavam, né? Olha, meu irmão, minha irmã, aquela aprovação que você passa lá na sua casa, você pode ter a certeza, Deus tem um plano de mudança, de transformação na sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua família, porque a família é uma instituição de Deus. A família é uma organização de Deus, ela foi instituída por Deus, portanto, certamente nós podemos esperar todas as coisas boas, né? Toda a manifestação boa da parte de Deus em cima da família. A gente tem que crer nisso em nome de Jesus. Então eu creio, irmãos, que é isso que esse grupo de pessoas aqui, essas experiências que eles trocavam entre si.
né? E diz aqui na parte B desse versículo: e o Senhor atentou e ouviu. Olha que tremendo, que maravilhoso. Amém? Ou seja, toda a palavra positiva, maravilhosa que você compartilha com o seu irmão, com a sua irmã, né? Tudo aquilo que você compartilha para fortalecer o seu irmão e a sua irmã, você pode ter a certeza, Deus ele está bem atento, Ele está vendo. Agora na parte C desse versículo diz: e um memorial foi escrito diante dele. Olha que tremendo. Deus precisa disso, irmãos? Claro que não. Deus ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Todas as coisas. Tudo aquilo que a gente já viveu, já passou e que há de viver ou passar, Deus ele já sabe. Ele não precisa de um memorial, né? Mas a gente entende que é o quê? Que isso está na própria memória de Deus, no próprio coração de Deus, né? Foi escrito diante dele para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Amém? Então, você quer fazer parte de qual grupo? Do primeiro grupo ou do segundo grupo? Os murmuradores, aqueles que só olhavam, né, a vida boa do ímpio, ou daquele que compartilhava, né, das grandezas do Senhor, as maravilhas do Senhor, aqueles que compartilhavam entre si o poder de Deus. Qual grupo que você quer estar? Dos que temem ao Senhor, né? Amém? Pois fique sabendo que a sua vida, né, tudo aquilo que aconteceu com você está lá no memorial ou na memória de Deus, no coração de Deus, em nome de Jesus. Amém? Versículo 17: e eles serão meus. Aí, olha que maravilha, é uma declaração do próprio Deus para você. E eles serão meus. Vou mudar essa expressão aqui. Você será dele, diz o Senhor dos Exércitos. Ou vocês serão dele. Vocês quem? Você, sua família, sua casa, né? Seus entes queridos, tudo aquilo que pertence a você. Minha possessão particular naquele dia que preparei, ou melhor, minha possessão particular naquele dia que preparei. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Isso quer dizer, irmãos, que esta vida que nós vivemos aqui, enquanto a gente vê a prosperidade do ímpio, o ímpio se dando bem em tudo, e muitas vezes a gente passando por provação, sabe, irmãos? Mais tarde, diz aqui a palavra, né, que Deus vai nos fazer ver e conhecer a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Glória a Deus. Irmãos, você que está com a sua Bíblia aberta aí, vamos continuar essa leitura aí. Tem algo importante para a gente falar também. No capítulo 4, né? A sequência aí, o capítulo 4, o dia do Senhor. Amém? Nós, irmãos cristãos, esperamos o dia do Senhor como sendo um dia lindo, um dia maravilhoso, né? Para nós que somos salvos, amém? Para nós que somos salvos, amém? Olha, irmãos, olha só a força dessa expressão. Para nós que somos salvos, amém? Nós esperamos um dia maravilhoso do Senhor, não é? Mas diz assim: pois eis que aquele dia vem, ardendo como fornalho. Olha só, irmãos, esse é o dia do Senhor. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho, e no dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Esse dia é para quem, irmãos? Essa palavra aí é para quem? É para a turma do primeiro grupo ou do segundo grupo? Me diz aí. Amém? É para a turma dos ímpios, né? Aqueles que não têm o temor do Senhor, né? E muitas vezes, justamente, você está vivendo uma vida boa, tranquila, sossegada, regalada, próspera, né? Nem fazem questão de buscar o Senhor, nem fazem questão de conhecer a Deus. Essa palavra aí diz que eles serão como um restolho, né?
e o que está por vir os abrasará, de sorte que não sobrará nem raiz. Olha só, irmãos, né? Então eu prefiro ficar no segundo grupo, que não vai estar nem aí para aqueles que não têm temor do Senhor, não vai estar nem aí para aqueles que estão prosperando sem Deus, para aqueles que estão se dando bem sem Deus, né? Então é isso. Agora o versículo 2: mas para vós, olha que tremendo, para você, viu? Para nós. Mas para vós, os que temeis o meu nome, o que vai acontecer? Nascerá o sol da justiça, trazendo curas das suas asas, né? E vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisareis os ímpios. Olha só, irmãos, que palavra forte. Pisareis os ímpios, né? Amém? Essa é uma expressão que a gente deve andar muito vigilante com ela, né? Porque nós devemos tomar muito cuidado para que a soberba não tome conta do nosso coração, porque certamente não é a vontade de Deus que nós pisemos no nosso próximo. Não é a vontade de Deus que nós venhamos pisar nas pessoas de forma alguma. Mas vamos continuar essa leitura para a gente entender por que está escrito isso aqui. E pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Então a gente vai pisar os ímpios, sabe por quê? Não é por nossa culpa, não é por nossa vontade, não é por soberba, não, né? Porque o próprio juízo de Deus, a própria ira de Deus vai queimar todos eles e se farão como cinzas debaixo dos nossos pés. Olha só, irmãos, que palavra forte, né? Então vale muito a pena a gente estar no grupo dos que temem ao Senhor e não no grupo dos murmuradores. Amém, irmãos? Olha, e se você de fato teme ao Senhor, mais uma vez eu vou repetir aqui a expressão que eu usei na última vez que eu ministrei aqui, né? Se você teme ao Senhor, você ama ao Senhor. Amém? E se você ama ao Senhor, você procura fazer a vontade dEle. Amém? Se você ama ao Senhor, você faz a vontade do Senhor, independentemente de qualquer coisa. Porque o seu prazer, a sua alegria vai ser glorificar ao Senhor, amar ao Senhor, fazer a vontade dEle, em nome de Jesus. Portanto, olha, não meça esforços para fazer a vontade de Deus, não meça esforços para fazer a obra de Deus, não meça esforços para estar na presença de Deus, não meça esforços, né, para providenciar, né, o azeite para a sua lâmpada, viu? Não meça esforços, né? Porque diz aqui, o dia do Senhor virá, né? Aquele dia virá, né? E virá como um dia abrasador, ardendo como fornalha. Amém? E nós temos que estar preparados. Nós temos que estar na condição de tementes ao Senhor. Amém? Para que a nossa vida, as nossas ações, as nossas atitudes, nós as encontremos todas registradas na memória e no coração de Deus, em nome de Jesus. Amém? Esta é a palavra que o Senhor me concedeu para estar compartilhando com a igreja. Amém? Eu volto a palavra para o pastor Manuel. Amém, pastor? Que estará finalizando, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Amém? Glória a Deus.